Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Estão todos aí mesmo? Amém. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor pela oportunidade de estar aqui nesta noite, entendendo que essa é a vontade do Senhor para todos nós. Amém? Agradecer ao pastor Tiago que me abriu essa oportunidade de aqui trazer a palavra de Deus. Grande responsabilidade, né? Ele queria trazer a palavra de Deus, tá vendo? Aí ele chamou um menor do que ele para poder pregar aqui. Ó Jesus. O irmão falou que tinha uma água aqui, caso haja nervosismo, né? Peço trazer o bebedouro e colocar aqui do lado, querido, tá bom? Irmãos, eu entendo que o culto é um momento importante para a igreja de Cristo. Esse é o momento mais importante, porque é onde a congregação dos santos, não é isso? Se reúne em prol de uma adoração congregacional, uma adoração coletiva, para que possamos entoar louvores ao nome do nosso grande Deus, né, e Salvador Jesus Cristo, para que possamos ouvir a exposição da palavra de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, peço que você se coloque aqui de pé, se você puder, para que a gente possa ler aqui. Está lá em 2 Timóteo, segunda epístola, segunda carta do apóstolo Paulo, seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Estarei lendo 3 versículos aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. Estarei lendo aqui na minha versão, 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, vamos orar? Santo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos louvar o teu santo nome por meio aqui deste serviço e te agradecer, Senhor, porque pela providência do Senhor, tu nos trouxestes aqui nesta noite para te adorar. Eu rogo, Espírito Santo, que o Senhor esteja conduzindo-nos aqui e que eu possa expor a tua palavra da forma fiel ao que o texto está exigindo aqui. E que juntos aqui, Senhor, possamos ser humilhados aqui nesta noite pela pregação da tua palavra, para que o Senhor possa nos edificar no final das contas. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda nesta noite aqui para o louvor da glória do teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode estar, irmãos. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês aqui. Quem já escreveu uma carta alguma vez na vida? Carta, feita, mas não é no computador. Não é essas cartas assim que você escreve rapidinho no telefone ou algo do gênero. Sabe aquela carta feita à mão, assim, bem bonita, com aquela letra que às vezes mais parece grego do que português? Eu já escrevi muitas cartas. Mas eu me lembrei de uma que eu encontrei. O Tiago esqueceu de falar uma coisa também. Eu sou montanhista, olha só. Eu gosto de subir montanhas. E uma vez eu estava em cima do Monte Roraima, uma montanha muito alta. Não sei quem já ouviu falar no Monte Roraima. Uma montanha muito alta, que faz parte de 3 países. Eu já estive na tríplice fronteira em cima dessa montanha, que faz divisa Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa. Estava com um grupo lá, sabe, contemplando aquela beleza natural, aquele pôr do sol assim, a coisa mais incrível, a quase 2.900 metros ao nível do mar. Incrível. Para quem não sabe que montanha é essa, se você já assistiu aquele filme em desenho animado, Up, sabe aquele vovozinho muito ranzinza, que tinha uma casa que encheu de balões e essa casa voou para uma montanha? Aquela montanha existe. E eu já subi aquela montanha muitas vezes, mais de 20 vezes. Eu estava contemplando a criação, quando eu olho para o chão, eu vejo um papel. E eu peguei esse papel e vi que era uma carta. Eu fiquei curioso. E li, comecei a ler uma carta em espanhol, comecei a ler e traduzir, né, para os meus turistas que estavam ali. E eu comecei a ver que aquela carta era uma carta de amor.
Eu falei, ó, que interessante. Mas do meio para o fim da carta eu comecei a perceber uma coisa. Aquele amor ali não era um amor verdadeiro, não era um amor baseado na palavra de Deus, não era toda a verdade do evangelho, era um fragmentinho, porque às vezes os ímpios também têm fragmentos daquilo que é amor, apesar de que só é possível entender o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Eu descobri que aquela carta era de uma mulher escrevendo para outra mulher. Irmãos, naquela hora eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar para os meus turistas agora? Porque para alguns deles ali era normal aquilo, né? Essa manifestação de amor do século XXI. Todas as manifestações de amor não são válidas, é assim que está sendo agora o novo dito, a nova moda do momento. Você não pode criticar. Vivemos esse pluralismo, né? Esse momento tão diversificado em que tudo vale. E eu estava pensando assim, na hora me veio esse texto na cabeça de 2 Timóteo 4, e fiquei pensando, nossa, será que realmente as pessoas entendem o que é o verdadeiro amor? Porque o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aqui, ele estava preso, olha que interessante, porque ele estava vivendo na intensidade do verdadeiro amor de Cristo sobre a sua vida. E ele estava disposto a tudo por causa do evangelho. Por isso que eu fiquei pensando naquele momento em que eu vi aquela carta, eu fiquei assim, uau, essas pessoas precisavam ouvir o evangelho. Eu gostaria tanto de encontrar essa pessoa que escreveu essa carta para que ela possa, ouvindo a verdade, se arrepender dos seus pecados. Irmãos, nós estamos diante de uma carta aqui, escrita há mais de 2000 anos atrás. E eu fico pensando assim, se você tivesse uma oportunidade de escrever uma última carta, o que você colocaria nela? Aquela mulher que eu não conhecia, ela estava reclamando sobre um falso amor que estava escravizando ela. Paulo está nos escrevendo uma carta para demonstrar para nós o que o verdadeiro amor, o que Cristo é capaz de nos fazer suportar por amor do seu evangelho. Estamos falando de um senhor de quase 70 anos aqui, que já havia passado por muitas privações na sua vida. E ele estava aqui totalmente despojado de qualquer tipo de egocentrismo, de egoísmos, de vaidades. Irmãos, eu vou dividir a minha mensagem rápida aqui em 3 pontos. Se você está comigo, eu queria que você observasse mais uma vez o texto. Aqui no verso 6 que diz assim: quanto a mim já estou sendo derramado como oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. Irmãos, eu entendo uma coisa aqui, que a fé em Cristo, ela pode levar o crente a sofrimento. Ela pode levar o crente a sofrimento. Eu não sei se vocês já ouviram por aí, esse novo tipo de igreja, né? Essas igrejas do século XXI, elas têm ensinado que um crente não pode passar por sofrimentos. Não, o verdadeiro crente, ele só é vitória. Ele não pode ficar doente, ele não pode ficar sem dinheiro, ele não pode ter nenhum tipo de tristeza ou frustração. Mas parece que o apóstolo Paulo aqui, uma das coisas que mais ele fala nessa carta é sobre o sofrimento. Nós vamos ver aqui, em vários tempos verbais, sofrerão, sofri, sofre. Entendendo que o apóstolo Paulo tinha como desejo nesta carta manifestar coisas importantes. É uma carta que está saindo do fundo do coração deste senhor, uma carta muito íntima, em que Paulo deseja que Timóteo suportasse todas as coisas que iriam vir por causa do evangelho. E não somente isso, Paulo está vendo a perseguição com a igreja de Cristo e ele está vendo que em meio a essa perseguição, falsos mestres, falsos pastores, falsos crentes estavam invadindo a igreja de Cristo, trazendo um falso evangelho, ou seja, não é novidade, né? As seduções não são novidades naquilo que diz respeito à distorção do evangelho. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Paulo
depois de ele trazer todas as instruções possíveis, até o versículo 5 do capítulo 4, agora ele quer fazer uma autorreflexão do seu cristianismo. Agora o apóstolo Paulo ele quer trazer algo muito biográfico, muito íntimo da parte dele. Ele fala, olha, depois de tudo que eu falei, eu quero dizer que quanto a mim, eu já estou sendo derramado como oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, o apóstolo Paulo quer deixar uma coisa muito clara aqui nessa noite para nós. Ele quer dizer que não é Nero que vai tirar a vida dele, porque o imperador na época era Nero. Não são os judeus que vão tirar a vida dele, não são os inimigos, seus perseguidores que vão matá-lo. Paulo está dizendo que ele, ao ter tido seu encontro com Cristo, naquele caminho a Damasco, a partir daquele momento em que ele entendeu a sua verdadeira identidade agora, quem ele era, agora ele abandona aquele nacionalismo judaico que o colocou como um soberbo, um perseguidor da igreja, dizendo, olha, agora eu entendi que como crente eu sou uma oferta a Cristo. E essa é a ideia aqui. Paulo está dizendo assim, ei, ninguém vai tirar a minha vida, eu estou aqui porque eu dei a minha vida a Cristo. E como cristão, eu sou uma oferta de libação, uma oferta de derramamento ao meu Senhor. Eu só estou aqui por causa dele. Eu entendendo o evangelho, eu preciso ser uma oferta, não qualquer tipo de oferta, porque Deus não aceita, não é verdade? Deus não aceita qualquer tipo de oração. Deus não aceita qualquer tipo de jejum. Deus não aceita qualquer tipo de leitura bíblica que fazemos, às vezes, às pressas, no imediatismo que vivemos desenfreado desse século 21. Paulo está dizendo assim, olha, toda a minha vida eu consagrei àquele que me arregimentou. Toda a minha vida eu dei para aquele que me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu pergunto, será que a nossa vida de fato é uma oferta aceitável a Cristo? Percebe, irmãos, onde eu quero chegar aqui? O cristianismo híbrido, diluído, dissolvido, que está sendo proclamado hoje no Brasil e no mundo, não tem nada a ver com esse cristianismo aqui. 21 séculos depois, nós estamos vendo que pregar isso daqui é uma coisa ruim. Por quê? Porque vai confrontar-nos a fazermos uma autorreflexão da nossa vida, do nosso estilo de vida como novos, como nascidos de novo, como aqueles que foram regenerados e justificados por Cristo. Analisando o nosso cristianismo, chegar a uma conclusão. Quem eu sou para a igreja que eu estou servindo, para o meio social pelo qual Deus me colocou como um meio em que eu serei um instrumento poderoso nas mãos dele, para que eu possa ser de fato uma oferta totalmente dada àquele que morreu na cruz. De repente deve estar pensando assim, não, mas isso aqui foi para o apóstolo Paulo, isso aqui não é para mim. Não, irmãos, isso aqui é para todo aquele que é crente. Quer ver? Olha só que interessante, o capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 12. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições, irmãos. Será que nós estamos prontos como crentes para sofrer pela causa do Evangelho? Eu estou lá em Moçambique, mas você, no seu local onde Deus quer, por meio da sua providência, lhe usar, você está disposto a entender essa realidade? Tanto que esse texto também é para nós, que Romanos 12, verso 1 diz assim, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso aqui, irmãos? Deus quer que eu e você sejamos uma oferta a Cristo. Paulo está dizendo, deixando muito claro, ei, não é ninguém, eu sou prisioneiro de Cristo. Não é isso que ele fala? Paulo ele deixa claro, se você volta um pouco mais aqui no capítulo 2, 2 Timóteo, no verso 9, ele fala, pelo qual sofro, a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo deixa claro que ele estava ali e ele foi condenado como um criminoso. Qual foi o crime que Paulo cometeu? Ele era cristão, né?
Está vendo, irmãos? E se um dia o sofrimento bater na porta da sua tenda? Irmãos, eu passei por um sofrimento terrível. Eu e a minha esposa, nós ficamos sabendo, depois de 15 dias, que tentaram sequestrar o nosso filho lá em Moçambique. Ele foi encomendado. Eu nem imagino o que a dor do coração de um pai em nunca mais ver o seu filho. E sabe, na hora me veio esse texto de novo na minha cabeça. O que eu estou disposto a suportar por causa daquele que me tirou de toda sorte de pecados e de depravação que eu me encontrava outrora. E eu falei para Deus, Deus, eu quero ser torturado. Não tortura um filho meu, não tortura o meu coração e a minha mente. Eu não sei se eu suportaria tudo isso. Mas Deus deu o livramento. E eu descobri uma coisa com a minha esposa. Eu não estou no controle de nada. Mas o que você está disposto a suportar? Será que a nossa vida de fato é uma oferta a Deus? Irmãos, quem é o centro gravitacional da sua adoração, da sua vida? Paulo. Cristo era o centro gravitacional deste homem. E ele estava disposto a entregar a sua vida como uma oferta ao seu Senhor. E nós? E você? Você pode dizer no seu coração que o seu cristianismo, sua vida, é uma oferta. Você é uma oferta. Você está pronto para fazer com que este aroma agradável suba às narinas do seu Deus? Você pode dizer isso? Paulo pôde, e tinha certeza disso. Paulo era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele estava ali porque Cristo o colocou. Irmãos, lembre-se, o verdadeiro crente, ele precisa estar disposto a tudo por causa do Evangelho. Amém, irmãos? Quem já assistiu aqui aquele filme O Coração Valente? É um filme clássico, né? Um filme tão legal. Um filme que, lembra, isso aconteceu aproximadamente no século XIII, quando os soldados ingleses... Quem já assistiu aquele filme, né, que o ator foi o Mel Gibson? Né, o exército inglês matou a esposa de William Wallace. Então ele se revolta, e junto com os amigos, eles, né, vão deflagrar uma batalha, né, com o objetivo de libertar, né, a Escócia. Eu não sei se vocês sabem, mas você está em um combate. E só aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, só aqueles que falaram, Senhor, a minha vida é sua, cresça em mim, eu quero ser uma oferta ao Senhor, entende que nós estamos em uma batalha acirrada contra o mal. Olha o verso 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Irmãos, a fé em Cristo faz com que um crente viva o Evangelho com intensidade. Irmãos, para Paulo, o Evangelho era um bom combate da fé, irmãos. Para Paulo, seus dons, seus talentos, eram meios pelo qual ele iria cumprir toda a carreira pelo qual lhe foi proposta. Para Paulo, irmãos, guardar a fé era o descanso das suas fadigas. Eu assisti uma série com a minha esposa. Era a ressurreição do povo otomano. O povo otomano não foi bom para ninguém. Se você quer saber mais sobre o povo otomano, é só você ver os islâmicos que decapitam pessoas. Esse é o povo otomano. São os piores islâmicos que existem, porque eles seguem de verdade a Sharia, o Alcorão. Todo islâmico é extremista.
Não se esqueça disso. E houve um combate. E um soldado das cruzadas daquela época falou assim: eu vou te matar. Falou para esse islâmico. Sabe o que o islâmico respondeu para ele? Eu quero morrer em combate. Irmãos, Paulo quer nos alertar para uma verdade aqui. Paulo quer dizer que nós, como crentes, neste mundo totalmente relativista, ou seja, não existem mais absolutos, não é isso? No relativismo, todo mundo está certo e todo mundo está errado, e no final das contas, todo mundo tem a sua verdade. Não é assim que as pessoas falam hoje? Isso acontece dentro da igreja. Não, essa é a tua interpretação. Não, essa é a tua interpretação. Mas, na verdade, só existe uma interpretação, que é a interpretação verdadeira da palavra de Deus. Paulo está dizendo que nós estamos em um combate contra hostes malignas, contra principados, contra potestades, contra demônios. Paulo está dizendo que, como crente, nós precisamos estar olhando para as coisas e para os prazeres deste mundo, entendendo que isso é um combate que o crente vai ter que lidar todos os dias, porque senão ele vai perder. É como um soldado. Um soldado não pode baixar a sua guarda. Um soldado que está de plantão, não é isso? Ele está ali a noite toda com seu fuzil equipado, com seu capacete, com aquela roupa especial, ele não pode dormir, porque ele está de vigília. Porque pode vir o inimigo e matá-lo e saquear tudo aquilo que ele precisava cuidar. Verso 23. Este é o apóstolo Paulo, oferta a Deus. Este é o apóstolo Paulo, como entendendo que ele, por meio do bom combate da fé, por meio da carreira pelo qual Deus propôs para ele, após a sua conversão, viveu. Verso 23 diz assim, 11:23, segundo aos Coríntios. São servos de Cristo, sou ainda mais, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens. Perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas, irmãos. Paulo entendeu que o evangelho é o combate da vida dele, e ele estava disposto a combater como um guerreiro, como um espartano, como um soldado pelo qual ele não vai desistir, porque a sua missão é importante, a sua missão é levar o evangelho para aquelas pessoas que estão vivendo de forma totalmente depravada, em trevas, respirando, porém mortos. Como é possível, irmãos, uma pessoa passar por todas essas aflições, por todos esses sofrimentos e permanecer firme? Eu tento imaginar, irmãos, este combatente de guerra, este veterano de guerra, ao tomar o seu banho e tirar a sua camisa, aquelas marcas nas costas, marcas em cima de marcas. Fico imaginando como é possível um ser humano passar por todas essas coisas. Só é possível, irmãos, se ele for nascido de novo. Se ele for um combatente do evangelho. Aí ele vai poder dizer, completei a carreira, guardei a fé. Pelo que você tem combatido? Qual é a carreira pelo qual Deus propôs como meio de graça para que você possa ser uma dinamite no mundo espiritual? Já parou para pensar nisso? Você tem feito tudo pelo Evangelho de Cristo, que te tirou das trevas? O que é o Evangelho para você?
Para Paulo era o bom combate da fé. Lembre-se, irmãos, o verdadeiro crente precisa estar disposto a tudo por causa do evangelho. Tudo. Irmãos, queria fazer uma pergunta para a gente fechar a nossa noite. Qual é a maior esperança da sua vida? Já parou para pensar nisso? Sabe, irmãos, às vezes as circunstâncias do dia a dia nos fazem esquecer ou mudar a nossa perspectiva sobre onde deve estar, sabe, calcado a esperança das nossas vidas. Olha o que fala o verso 8 aqui. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Irmãos, lembre-se, a fé em Cristo leva o crente a ter a sua esperança no céu. Olha aqui, gente. O apóstolo Paulo não tem um arrependimento na sua vida. Esse homem, sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem totalmente despojado de toda vaidade. Não tem vaidade própria para esse homem. Está preso. Está nos exortando aqui nessa noite, por meio desse verso 8, a remodelarmos a nossa ótica sobre o céu, a nos trazer certezas, porque o crente precisa ter certezas, não é isso? Quem morreu por ele, quem ressuscitou por ele, onde está o seu rei e o que nos espera após a morte. Isso é cristianismo, irmãos. Olha que interessante, Paulo, enquanto nos exorta à perseverança naquilo que diz respeito à sã doutrina, fé, piedade, santidade, ele fala, enquanto vocês perseveram em meio aos sofrimentos por causa da sua fé, eu quero exortar vocês que enquanto tu sofre, tu testemunha em todo momento. E mais, eu quero dizer que todo o nosso sofrimento um dia vai acabar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Paulo está dizendo para nós que existe algo que está reservado. Ele fala, desde agora a coroa da justiça me está reservada. Por quê? Porque Paulo estava preso injustamente. Porque o Supremo aqui, governante ditatorial romano, havia colocado Paulo de forma injusta, mas ele diz que um dia, aquele que é justo, aquele que não pede propina, aquele que não se corrompe, aquele que não aceita esmola, aquele que faz foro íntimo, pessoa a pessoa, vai entregar para Paulo algo que já está reservado para ele. Isso é certeza, irmãos. E a fé em Cristo, a nossa religião, aquilo que nos conectou com Deus, é a única verdade que nos dá convicção e a certeza e a esperança que um dia estaremos diante do nosso Redentor e há algo que nos espera. Ele diz aqui que um dia nós iremos ter a coroa da justiça, porque iremos habitar em novos céus e nova terra, onde vai habitar e viver somente a justiça, porque a justiça é Cristo. Ele é a nossa justiça. Ele é o justo juiz. É partindo deste prisma, desta visão em Cristo. Se Cristo é o centro da nossa vida, então há algo que nos espera, algo que te espera, se alegra nessa noite. Paulo aqui, ele não está terminando a sua vida triste. Ele não está incomodado porque ele foi abandonado, ou porque ele foi injustiçado, ou porque ele foi traído. Ele não está murmurando. Enquanto ele sofre, ele persevera, e enquanto persevera, ele proclama toda a verdade de Deus. E enquanto ele proclama, preso, a palavra está livre. Tanto que nós tivemos aqui irmãos pretorianos que se converteram do exército, da elite, do exército romano. Ele fala, irmãos, há algo que nos espera nos céus. Nós vamos ver isso em Filipenses.
que havia irmãos ali que se converteram, que eram da elite do exército romano. E ele fala, olha, há algo que te espera. E aqui está o triunfo do crente, irmãos. Em Cristo, toda a nossa culpa ela é revogada. Em Cristo somos regenerados, justificados, redimidos. E não existe aqui Nero, não existe Supremo da vida, não existe governos injustos, não existe governos tiranos, não existe socialismo, comunismo, fascismo, nazismo. Nada pode mudar aquilo que Cristo conquistou na cruz por causa do povo eleito, do seu povo, da sua igreja. Há um céu que nos espera. Irmãos, Michael Allen, citando Owen no livro A Esperança do Céu, que eu ganhei este livro do meu irmão Tiago, ele me falou, não fica triste você não entender o livro. As primeiras 40 páginas eu não entendi nada do livro. Mas a página 41 em diante, eu só chorei até o final deste livro. Eu agradeci muito a ele, acho que umas 2 vezes. Diz o seguinte, pois se nossa bem-aventurança consistia em estar onde ele está e contemplar sua glória, que melhor percepção pode haver para isso do que uma constante contemplação anterior dessa glória na revelação que é feita no Evangelho até chegarmos este fim, do que por uma visão dela possamos ser gradualmente transformados na mesma glória. Ou seja, irmãos, Paulo quer aqui remodelar a nossa visão espiritual sobre o céu. Irmãos, só o Evangelho pode transformar a nossa mente e remodelar toda a nossa estrutura intelectual, emocional e volitiva, a ponto de ter os nossos olhos voltados para o céu, de onde virá o nosso Senhor, o seu Senhor. Irmãos, para Paulo, ele foi remodelado pelo Espírito Santo, as suas afeições sobre o céu foi mudada partindo de quem é Cristo. E somente o Espírito Santo pode fazer isso nas nossas afeições e na nossa visão sobre o céu. Mas para isso nós precisamos nos negar de nós mesmos, nosso próprio eu. Parece que nós queremos ficar aqui. Parece que nós queremos viver aqui. E Paulo está dizendo, olha, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo me dará naquele dia. Mas não somente a ele, irmãos. Ele diz, mas não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus. Você está desejoso, ansioso. Você está dizendo, ó Senhor, vem Senhor. Vem me buscar, então me leva logo aos céus, porque eu quero me encontrar contigo. Irmão, se Deus não agir na nossa mente, jamais seremos capazes de ter uma mentalidade espiritual com vistas celestiais. Como crentes, irmãos, para terminar, precisamos exercitar nossa mente para começar a pensar de forma prazerosa nas coisas que são concernentes ao céu. Onde está centrada a sua esperança? A de Paulo era na certeza que no momento em que ele fosse decapitado, ele estaria diante daquele, irmãos, que na cruz morreu por ele, por aquele que de forma poderosa ressuscitou ao terceiro dia, e que ascendeu aos céus, e que está reinando em um trono de glória, de majestade, com soberania total, e governando pela sua providência, controlando todas as coisas. Paulo queria estar diante deste. Onde está centrada a sua esperança? Você tem pensado no céu? Lembre-se, irmãos, o céu é somente para os crentes. O céu é uma realidade. E você precisa estar disposto a colocar a sua visão de céu de uma maneira tal em que a sua esperança todos os dias será, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para todas as coisas, pronto para ser uma oferta aceitável, Senhor, pronto para combater o bom combate da fé e pronto para que o Senhor me leve, para que eternamente eu habite contigo. Você é chamado como crente a fazer da sua vida uma oferta para Cristo. Na certeza que o Evangelho é o bom combate da fé. E na convicção que em Cristo a esperança da salvação está garantida.
Sua vida é uma oferta a Cristo. A de Paulo era. O que é o evangelho para você? Para Paulo era o bom combate da fé. Onde está centrada a esperança do seu coração? Se é nas coisas deste mundo prazeroso aqui, então você já tem tudo. A de Paulo era o céu. Quem terá essa esperança? Todos os que amarem a vinda do nosso Senhor. Lembre-se, a fé em Cristo pode te levar a sofrimentos. A fé em Cristo faz com que você viva o evangelho com mais intensidade. E a fé em Cristo leva o crente a ter sua esperança no céu. Vamos orar. Deus, muito obrigado, meu Pai. Tua palavra foi aqui resposta para realizar em nós uma autoanálise da nossa vida. Senhor, nos ajuda aqui. Eu rogo a Ti, Espírito Santo, a que o Senhor, por meio da Sua palavra, nos questione se a nossa vida realmente é uma oferta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Pai, que a gente nunca se esqueça que estamos vivendo em um combate contra imoralidades, corrupções, seduções prazerosas, coisas carnais deste mundo. Ó Deus, que o Senhor possa nos usar a um dia podermos dizer que combatemos o bom combate, terminamos a carreira, guardamos a fé. E agora o que nos espera é a esperança do céu. Ó Senhor, remodela a nossa visão do céu e nos ajuda a viver uma vida em que o Senhor receberá todos os dias a nossa adoração, a nossa oferta como aroma suave às suas narinas. Nos ajude, Senhor, esta semana, como crentes, testa a nossa fé. E que possamos viver neste combate aguerrido, na certeza que um dia estaremos diante do Senhor, que é o justo juiz. Te louvamos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.